Olá galera, eu sou a Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Franceses. Se você já é da casa, se você já conhece o meu trabalho, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. E se você tá chegando aqui hoje, novo, não tá sabendo o que tá acontecendo, esse aqui é o canal pra gente bater papo, pra gente ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e infelizmente a gente não conhece ninguém. A criminalidade, ela existe em qualquer lugar do mundo e cabe a cada um de nós a gente cuidar da nossa segurança, porque como a gente vê por aí, ninguém vai fazer isso no nosso lugar. O caso que eu vou estar contando para vocês hoje é um caso que aconteceu no ano de 2016 e é o caso da família Rouxel. No dia 20 de fevereiro de 2016, na cidade de La Bastide-Clerance, essa cidade fica super aqui no sul da França, bem pertinho da Espanha. O Bernard, ele era vizinho da família Rouxel. Ele estava na casa dele de boa, fazendo algumas coisas ali na casa, juntamente com o filho dele, e ele recebeu um telefonema que era o filho mais velho da família Rouxel, desesperado do outro lado da linha, falando que tinha acontecido uma coisa horrível, que ele precisava de ajuda, que ele não sabia o que fazer. O Bernard, conhecendo um pouquinho desse filho mais velho, o nome dele era Ian, ele tinha 27 anos, ele decidiu pegar o filho dele e ir até a casa da família Rouxel para ver o que estava acontecendo e para poder ajudar de alguma forma. Quando o Bernard e o filho eles chegaram até a casa da família Rouxel, eles viram uma cena de filme de terror. O Ian, ele estava fazendo massagem cardíaca na mãe dele, a Eva, ela estava jogada no chão, tinha um mar de sangue. O pai, o Pascal, também estava ali jogado no chão com uma respiração bem fraquinha. Tudo estava meio revirado na casa e o menino só falava teve tiro e tentava ali fazer a massagem cardíaca na mãe. É claro que esse vizinho sabia que alguma coisa horrível tinha acontecido, ele não estava vendo arma por ali, nada, então o reflexo que ele teve foi ligar para a polícia e esperar que eles chegassem ao local o quanto antes. Logo que a polícia, os bombeiros, eles chegaram à casa da família Rouxel, eles não puderam fazer mais nada, porque infelizmente a Eva e o Pascal, eles já estavam sem vida. A polícia viu o Ian, o filho mais velho, que estava ali do lado de fora da casa, ele estava em estado de choque, ele se balançava assim para frente e para trás e não falava nada. A polícia conversava com ele, queria obter informações, ele não falava nada, estava em estado de choque, o que é normal depois de ter visto uma cena horrível dessa. A polícia começou a perguntar um pouquinho mais ali sobre a vida do casal. Eles olharam a cena ali do que tinha acontecido. Era mais ou menos umas 11h50 da manhã quando a polícia chegou ao local. A polícia viu que a mesa do almoço estava tudo montadinha, tinha os pratos, os talheres, e parecia que era um almoço de família que tinha dado muito errado, alguma discussão ali dentro dessa família que começou de pouquinho em pouquinho, perdeu o controle e aconteceu essa fatalidade com os pais da família. A polícia ficou sabendo que o casal era um casal muito harmonioso, eles estavam juntos há 30 anos, eles tinham se conhecido na faculdade, o Pascal com 55 anos, ele era o chefe ali da família, trabalhador, não tinha inimigos, era uma pessoa muito querida pelos vizinhos e o pessoal lá do trabalho dele. E a Eva, ela era muito assim presente para esses filhos, eles eram 2 filhos no relacionamento dos dois, e ela sempre estava presente, gostava de fazer as coisas com os filhos, gostava de ajudar em casa, ela era polonesa, e ela tinha esse jeito dela de mostrar sempre a cultura polonesa para os filhos dela e a cultura francesa. Então era uma família de verdade mesmo, cheia de harmonia. Quem poderia então querer o mal para essas duas pessoas? Quem ajudou muito no início das investigações foi o filho mais novo do casal Rouxel, o Kevin, de 23 anos. Alguns minutos depois da cena de terror horrível, o Kevin ele foi até uma delegacia juntamente com a esposa dele, Sofia, com a filhinha também de 2 anos, e ele contou para a polícia o que tinha acontecido nessa mesa de almoço. Todos estavam reunidos para comemorar o aniversário do Kevin. Eles começaram ali, todo mundo brincando na mesa, conversando. Do nada aconteceu alguma divergência entre o pai e a mãe. O Pascal ficou extremamente nervoso, saiu da mesa, pegou uma arma e quando ele voltou para a mesa, ele já atirou na Eva e deixou ela jogada ali no chão. Ele conta para a polícia que ele estava machucado, o Kevin ele tinha um ferimento na perna. Ele disse que ele tentou tirar a arma do pai dele, não conseguiu, o pai dele deu um tiro na perna dele, quando ele pegou a arma, ele atirou no pai dele. Então ele chegou na delegacia falando, eu atirei no meu pai, eu matei o meu pai, mas foi por legítima defesa, porque o meu pai tinha acabado de matar a minha mãe e ele ia matar todos nós. Então ele estava sem entender muita coisa, estava em estado de choque, tinha a esposa dele que também tinha visto tudo, a bebezinha de 2 anos que também estava ali presente nessa mesa de almoço. Então a polícia sabia que sim, era uma briga em família, mas eles queriam entender o porquê esse pai ficou tão bravo e por que ele tentou tirar a vida de todo mundo nesse almoço de família.
Essa versão do Kevin deixava a polícia cheia de dúvida, porque todo mundo falou que o casal era um casal realmente cheio de harmonia. E eles estavam juntos há 30 anos, então já tinha uma grande trajetória de vida e não tinha nada assim de violência, não tinha antecedente, era estranho. A polícia resolveu então confrontar o que a polícia científica estava dando como informações naquela hora. E a polícia científica disse que não tinha nada a ver não com um tiro acidental no Pascal, porque o Pascal ele tinha levado 3 tiros e um dos tiros foi na cabeça. Foi um tiro sim para executar. Então foi nessa hora que o Kevin, com todas essas informações, ele falou: eu vou mudar minha versão então, porque eu tô contando mentira para vocês. Quem atirou foi o meu irmão mais velho, o Ian. É um horror morar com ele, ele é muito manipulador, ele bate na minha mãe, a gente não sabe o que fazer com ele, não tem como colocar ele dentro de um quadro, ele não respeita nada, a gente só tem briga lá em casa e é sempre a culpa do Ian. Então nesse dia aí a gente estava reunido pro meu aniversário e eu tava ali na mesa, os meus pais saíram para pegar um prato ou alguma coisa na cozinha, o Ian foi atrás, eu e a minha esposa na mesa ouvimos tiros, a gente sabia que tinha acontecido alguma coisa, a gente sabia que o Ian tinha feito alguma coisa. Quando ele voltou para a mesa, eu já não vi meu pai e a minha mãe, mas ele estava com uma arma e começou a ameaçar a gente. Foi nessa hora que eu levei um tiro e eu estou aqui na delegacia. Eu só não falei de primeira que era o meu irmão porque eu estava com medo do que pudesse acontecer com a minha família depois. Na sala ao lado do Kevin, o Ian ele estava sendo interrogado também. E para surpresa da polícia, ele era super frio, não expressava emoção nenhuma e ele falava: olha, eu lembro que eu escutei tiros, depois eu vi os meus pais mortos e eu não lembro de mais nada. Eu não consigo lembrar de mais nada, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que foi o meu irmão Kevin e a Sofia, que é a esposa dele, eles mataram meus pais. Mas eu não posso afirmar isso porque eu não consigo lembrar. E a polícia conversava com ele e ele da mesma maneira, neutro, sem emoção nenhuma. Isso chocou a polícia pra caramba. E nessa hora fica a pergunta, mas quem que matou os pais? Foi o Kevin ou foi o Ian? Quem estava falando a verdade, quem que estava mentindo? Não dava pra saber. Sem saber quem tinha feito o que, a polícia decidiu prender os dois. Na cadeia, o Ian ele foi diagnosticado com autismo e ninguém sabia disso na família, nos amigos. Todo mundo achava o Ian um cara muito estranho, muito na dele, às vezes ele fazia umas coisas que ninguém fazia. A mãe do Ian, a Eva, ela criou ele como se ele fosse como todas as outras pessoas, só que não era o caso. Ele precisava sim de uma atenção específica, uma atenção mais especial. E foi nessa hora que as peças foram ligadas ali para a polícia. Ele tinha sim autismo, por isso que ele estava frio, ele estava neutro. O tipo de autismo que ele tinha era um tipo de autismo que ele não poderia mentir, porque pessoas assim não sabem mentir. Eu não entendo nada sobre autismo. Quem aqui tiver alguma informação, quiser deixar nos comentários, eu já agradeço desde então. Mas ele tinha uma coisa nele, desse autismo, que ele não sabia mentir. Então o que ele estava falando era sim verdade, de acordo com todos os experts, os profissionais que escutaram esse rapaz, o Ian. Eles falaram: não, esse cara não tá mentindo, ele tá falando que ele não tem lembrança, não foi ele que fez isso, ele não pode mentir porque o caso dele clínico não o deixa mentir. Vendo um pouco o Kevin de perto, os psicólogos viram que quem era o revoltado da família, quem xingava todo mundo, quem estava ali mas não gostava, era o Kevin. Ele sentia que o irmão dele, o Ian, precisava de mais atenção, precisava de atividades específicas e ele ficava revoltado. Ele sempre falava assim: poxa, por que tem que fazer as coisas sempre adaptando pro Ian? Por que a gente não pode fazer as coisas do nosso jeito? Sempre tem que fazer as coisas, tem que ver se o Ian tá de acordo ou não. Então ele via que tinha um pouquinho mais de atenção pro irmão dele, o que é um pouco normal, porque o irmão dele era um pouquinho diferente. Mas ele não entendia isso, e como a mãe dele queria que tudo fosse normal, ele foi crescendo revoltado com isso e brigava com todo mundo. No ano de 2011, ele conheceu um site de relacionamento de meninas do leste da Europa, a esposa, a Sofia. Ela tinha 18 anos na época, e rapidinho ela veio aqui para a França. Um mês depois, eles já estavam casados, e adivinha onde que eles foram morar? Na casa do Pascal e da Eva. Moraram muito tempo com o casal e eles não faziam nada. O Kevin e a Sofia, eles não trabalhavam, só ficavam ali na casa, curtindo televisão, internet, rede social, só aproveitando da vida. E o Pascal e a Eva trabalhando. Um dia, os dois decidiram ter um apartamentinho para eles terem intimidade e tal. Você acha que eles
estavam trabalhando para pagar aluguel, essas coisas? Não, não, não. Quem pagava aluguel, eletricidade, telefone, compras do mês era o Pascal e a Eva. Aí teve um dia que o casal falou, poxa, a gente tá aqui 50 e todos anos trabalhando, a gente vê essa moça aí que veio da Polônia, toda bonitona, tá fazendo nosso filho feliz, mas não trabalha, ele também não trabalha, os dois são folgadão aqui, tem que dar um basta nisso. Um dia esses pais chegaram até o Kevin e falaram, olha filho, agora parou, estamos sabendo aí que a sua esposa tá grávida, vai ter mais uma boca aí, você tem que dar um jeito na sua vida, você tem que ser responsável, ó, cuida da sua vida aí, a gente vai parar de bancar vocês dois aí. Se virem, arrumem algum trabalho, façam alguma coisa na vida de vocês. Os pais queriam que ele tivesse independência e que fosse o homem da casa. E foi nessa hora que parece que o Kevin não queria trabalhar não e queria ficar na boa vida. O tempo foi passando, o Kevin não arrumou trabalho, a Sofia também não, a neném chegou na casa dos dois, e quem que estava pagando tudo? O Pascal e a Eva. E eles estavam assim, nada contentes. E eles continuaram falando, ó, vamos parar de pagar as coisas, arrumem um trabalho. Teve um dia que a Eva, ela quis pôr um ponto final, ela falou, a partir do mês que vem a gente não vai bancar mais nada aqui. Vocês se virem, porque não tem condições, a gente não pode, a gente está trabalhando demais, estamos ficando com dívida, vocês têm que ter a vida de vocês. Acabou. E foi nessa hora que o Kevin falou, se você parar de pagar as coisas pra gente, você não vai ver mais a sua neta, então vamos ficar assim. Então começou a ter muita chantagem ali entre essa família. Um mês depois de toda essa descoberta aí de como era o passado do Kevin e do Ian, a polícia foi reinterrogar o Kevin e falar também com a Sofia. O Kevin, ele afirmou que sim, tinha muita briga com os pais dele, ele disse que realmente o irmão dele era diferente, enchia o saco, que ele realmente brigava porque ele se sentia inferior, ele se sentia menos amado. A Sofia, ela dizia que gostava demais dos sogros, principalmente da sogra dela, porque ela também era polonesa, as duas tinham várias coisas em comuns. Então ela tinha muita harmonia nessa casa. Poxa, fui bem recebida, não tinha nada contra eles. Só que a polícia já tinha falado com vizinho, amigo, familiar, e a polícia viu que a Eva, ela tinha muito medo da Sofia. Porque a Sofia, ela era manipuladora, ela era sonsa, ela contava umas historinhas, ela era mentirosa. E essa mãe, a Eva, ela sabia, o meu filho, Kevin, ele tá cego de amor por essa loura aí. Então, o que ela pedir pra ele, eu tenho certeza que ele vai fazer. Então, a mãe, ela já estava com medo de acontecer alguma coisa por causa desse problema de dinheiro que eles estavam tendo. E ela sabia, se essa moça aí pedir alguma coisa pro meu filho, ele vai fazer. E a gente tá correndo risco sim. Então, os familiares falavam que eles sabiam que a Sofia, ela era perigosa sim, e ela poderia manipular o Kevin para ele estar fazendo alguma coisa contra os pais. No interrogatório, o Kevin disse que ele não se entendia muito bem com os pais, principalmente depois do problema de dinheiro, mas ele falou, mas eu jamais mataria os meus pais. Continuando a investigação, a polícia descobriu um papelzinho dentro de uma das blusas do Kevin que estava escrito assim, 3 puff puff. E olhando a história toda e o contexto, isso seria o quê? 3 tiros para 3 pessoas. Ian, o irmão mais velho, o pai Pascal e a mãe Eva. A polícia tinha certeza que a esposa, Sofia, ela tinha manipulado sim o Kevin para ele tirar a vida dessas 3 pessoas, porque assim ele receberia toda a herança e os dois viveriam na vida boa que eles já queriam viver há muito tempo. Eles teriam grana ali para estar gastando, aproveitando a vida deles. A polícia então colocou os dois presos em abril desse mesmo ano e o Ian, que era diagnosticado com autismo, ele foi solto da prisão. Conforme o tempo foi passando, o Ian ele foi recuperando as memórias daquele dia maldito. E o que ele começou a contar para a polícia, para os investigadores? Teve um almoço para o aniversário de 23 anos do Kevin e era um almoço de reconciliação, para parar com essa bobagem de dinheiro, quem paga o quê, não vai mais ver minha filha, chantagem, era realmente um almoço de reconciliação. Então eles prepararam tudo ali na casa da família Huxell, então chegaram para esse almoço o Kevin, a Sofia e a bebezinha de 2 anos, todo mundo sentou ali na mesa conversando, e em algum momento o Kevin, ele chegou dentro da casa e estava com um saco plástico assim, cheio de coisa dentro, e ele colocou ali perto da cozinha, num corredor, todo mundo conversando na mesa. Uma hora o pai saiu para ir até a cozinha para pegar um prato que estava
pronto para voltar para a mesa ali. Quando o pai saiu, o Kevin, ele foi atrás, parou nesse corredor e dentro desse saco tinha uma arma. Ele pegou essa arma e ele atirou no pai dele que estava de costas na pia. O que ele não esperava é que o pai dele ia reagir. Então o pai dele virou, nessa hora ele pegou a arma do filho Kevin. Nessa hora, o Kevin levou um tiro na perna, mas ele conseguiu pegar a arma de novo, brigando com o pai dele, e deu um tiro fatal no rosto do Pascal, que caiu no chão. Todo mundo que estava na mesa escutou isso, ficou em pânico, o Ian ficou em pânico, a Eva ficou em pânico, a Sofia também, mas ela sabia das coisas. E o Ian e a Eva, eles vão até a cozinha. Chegando na cozinha, eles veem o Kevin, que estava com a arma em punho, ele dá um tiro direto na Eva. O Ian, ele entra em desespero, ele tinha autismo, vocês lembram? Então ele ficou desesperado, não sabia o que fazer. O Kevin pega a arma e começa a apertar o gatilho. Só que nessa hora não acontece nada. Ele não tinha mais balas ali. Ele calculou tão mal calculado o crime que ele queria cometer, que quando ele quis tirar a vida do irmão dele, ele não pôde porque ele não tinha mais balas. Ele tinha usado todas. Ele não contava que o pai iria reagir, que ele ia levar um tiro e que as balas iriam terminar. Então o Ian, ele só ficou vivo por milagre, porque o irmão não tinha mais balas, porque ele tentou atirar várias vezes. Foi nessa hora que o Ian foi pra cima do Kevin, tentou bater nele de tudo quanto é forma, não conseguiu. O Kevin saiu correndo, pegou a Sofia e a bebezinha de 2 anos e eles foram embora correndo e tentaram se passar de vítima lá na delegacia. Essa era a história que o Ian contava para todo mundo desse dia horrível, desse almoço que era para ser um almoço de reconciliação. O julgamento desses dois aconteceu em dezembro de 2018, mas foi um julgamento assim muito longo devido a todas as circunstâncias e coisas que aconteceram por aí. Foi muito longo esse julgamento. Foi um clima muito pesado, os dois não conseguiam se olhar. O Kevin, ele confirmou que sim, ele tinha tirado a vida dos pais, mas ele falava que ele tinha sido manipulado. Quem era a pessoa ali que estava instigando tudo isso era a Sofia. A Sofia falava que não, que ela era inocente, que ela não tinha nada a ver com isso e que eles estavam querendo jogar a culpa em cima dela. Ela não tinha nada a ver com isso, ela não estava ali por dinheiro, por nada. No julgamento, todo mundo ficou assim, bem revoltado de saber que tinha uma criança de 2 anos nessa cena de crime e os dois, o Kevin e a Sofia, não pensaram nessa criança. Ela viu tudo, ela escutou tudo, ela viu gritaria, uma criancinha de 2 anos. Quando foi passando o tempo, o júri tentando tomar uma decisão ali, quem fez o quê, no último dia de julgamento, a Sofia, ela passou mal, então tiveram que adiar. No dia que reabriram o julgamento, aconteceu que o Kevin, ele tentou se suicidar, então não teve julgamento. Aí foi passando, o que aconteceu? Chegou a pandemia e o julgamento foi adiado mais uma vez. O julgamento aconteceu, enfim, somente em outubro desse ano de 2022, e todo mundo sabia que eles tinham sim feito alguma coisa com o Pascal e com a Eva, que tinha sim uma cabeça, que era a Sofia. A pena veio, o Kevin, ele pegou a pena máxima, 30 anos de prisão fechada aqui na França, e a Sofia, ela pegou 20 anos por cumplicidade somente. Ela não gostou dessa pena e ela pediu um segundo julgamento que aconteceu nesse mesmo mês de outubro, mas no finalzinho de outubro. Para surpresa de todos, minha gente, a pena do Kevin continuou a mesma, 30 anos, mas a Sofia, ela foi inocentada e ela saiu pela porta da frente. A Sofia, ela vive hoje em dia numa boa, ela tá com a filhinha dela, vivendo uma vida como se nada tivesse acontecido. O Kevin vai ficar preso por um bom tempo e o Ian, ele tenta se reerguer, tenta seguir em frente da maneira que ele consegue. A gente sabe que isso não é fácil. Esse foi o nosso caso de hoje, minha gente, um caso pra gente pensar, pra gente refletir e pra gente ficar em alerta. Existem pessoas podres, pessoas que sabem ser tóxicas e elas manipulam. Todos os familiares, os amigos, os conhecidos da família Rouxel, eles dizem que se essa Sofia não estivesse por perto, o Kevin, ele nunca faria uma coisa dessas com os pais, porque ele tinha um sentimento por eles, ele tinha um respeito. Foi realmente esse amor cego que ele tinha por essa mulher aí que trocou tudo que ele tinha na cabeça dele e ele cometeu esse ato horrível. Então fiquem espertos e escolham bem as pessoas que estão aí próximos a vocês e que caminham ao seu lado. Muito obrigado pela sua presença até aqui e até o próximo vídeo.